Boa tarde, taverneiros e taverneiras, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Galera, hoje estamos aqui, mais uma vez, nesse sábado, para tratarmos sobre assuntos que realmente interessam. Assuntos que vão mudar, de algum modo, a vida dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, mudar para melhor. E como podemos fazer isso? Trazendo à luz ao debate assuntos que a mídia tradicional não quer que você saiba, não quer que você tenha contato, esconde sob um manto progressista que muitas vezes deturpa os nossos princípios, nossos valores. Então é por isso que a taverna existe e é por isso que temos aqui conosco pessoas alinhadas com princípios cristãos, conservadores e que possam agregar em alguma coisa no nosso dia a dia. Pessoal, como falado no sábado passado, o assunto de hoje é sobre o papel do homem na sociedade. E por que a gente trouxe esse tema à tona? Porque é um tema muito vilipendiado. A masculinidade é atacada diuturnamente pela mídia mainstream, nas universidades, em algumas conglomerações religiosas também. Então, a masculinidade é importantíssima para a sustentação da sociedade. E é por isso que a gente, como ela está sendo vilipendiada e atacada, que a gente trouxe à tona esse assunto nesse sábado à tarde. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente tem dois convidados hoje, Felipe Flores e Antônio Santana. Eles vão responder algumas perguntas, irão interagir, vamos debater e conversar um pouco sobre a masculinidade na sociedade, a importância do homem no dia a dia, na sociedade, na vida moderna. Então, vamos lá. Boa tarde, Felipe. Como é que você tá? E aí, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo na paz. Tudo na paz. Boa tarde, Antônio. Como é que você tá, Antônio? Boa tarde, meu amigo e aos telespectadores, porque tem gente assistindo, tem gente ouvindo. Então. Exatamente. É Antônio, mas pros íntimos é Nel. Pois é. É uma longa história, então deixa Antônio. Pessoal, vamos logo direto ao assunto e a pergunta que não quer calar. Seu Antônio, mais conhecido como Nel, qual é o papel do homem na sociedade? Responde pra gente aí. Bom, na verdade, é uma definição só, acho que a gente não consegue. Na verdade, com poucas palavras não dá para definir. Eu acredito que, eu não sei se foge a sua pergunta, mas é dizer que existe sim o papel do homem na sociedade. Acho que talvez, eu acredito que encaixe, né? Porque já se sabe e tem se visto que banalizaram isso aí de forma que relativizou. Não existe um papel do homem na sociedade, mas eu afirmo que sim. E a gente vai sim tratar, eu posso inclusive citar aqui alguma coisa que também causa repulsa em muitos, por causa de ideologias, que é a proteção, o cuidado, né? E tem mais outros assuntos que é preciso tocar nele, mas também entrar um pouquinho. Então eu prefiro dizer de início que existe um papel do homem na sociedade, ele existe, e é preciso ser trazido de volta a essa essência e a prática desses papéis, porque na verdade são papéis, né, a serem executados. Entendi. E muito pertinente o seu comentário, Nel, porque quando a gente analisa o que está acontecendo hoje na mídia, nas novelas, no teatro, na música, a gente percebe que a todo momento é um ataque a essa figura tradicional do homem. Esse homem como um provedor, esse homem como um alicerce familiar, é aquele que provém força, que provém exemplo. E a gente percebe que essa figura ela é vilipendiada e é posta no lugar desse homem, que é o exemplo, que é o provedor, é colocado uma figura relativizada, que o homem desconstruído. O que é o homem desconstruído? O homem desconstruído é um homem que não foge das suas responsabilidades. E tem um autor chamado Jordan B. Peterson, muito conhecido, um psicólogo canadense. Ele fala justamente isso. A crise da masculinidade que vivemos hoje é porque os homens fogem de suas responsabilidades. E isso é um sintoma de que na sociedade doente. Porque se o homem, igual você falou, tem um papel na sociedade, ele não está exercendo esse papel, isso significa o quê? Que a sociedade a qual ele está inserido está com sérios problemas. E isso gera vários celeumas que a gente percebe aí
famílias destruídas pela falta da presença masculina, pela falta da referência masculina, que é sim importante, não é... vamos dar os pingos nos is. Uma família estruturada necessita da figura paterna e materna. Óbvio que, se uma dessas é ausente, tem que ser substituída, mas de forma que consiga passar para a prole, para os filhos, uma ideia de quê? De estruturação, de harmonia, e que cada indivíduo dentro da família tem suas responsabilidades. O pai tem seu papel e a mãe também tem seu papel. E o programa de hoje é sobre o papel do homem. Então, às vezes tem as famílias, você vai concordar comigo, Nel, que infelizmente a figura paterna, faleceu, ou aconteceu algo na trajetória dessa família, que eles se separaram por força maior. Mas a gente percebe, quando a gente vai analisar, que os filhos desse conjunto familiar, ele é muito mais propenso a ter problemas. Mas a gente vai tocar nesse assunto mais posterior. Mas é justamente isso que você falou. Eu achei muito interessante que você, antes de conceituar o papel do homem na sociedade, dizer não, o homem tem um papel. E ele tem sim um papel, a gente não pode dizer que não tem. Dando continuidade um pouco, Nel, na tua opinião, essa falta que a gente vê hoje da presença masculina, o homem como provedor, como exemplo, nas famílias, na sociedade como um todo, nas comunidades, o que isso gera de mal para a sociedade? Isso é benéfico? É maléfico? Não tem efeito algum? Diga aí. Na verdade, como você disse, que nós temos de trabalhar, acho que obrigatoriamente, a gente precisa trazer à tona conceitos cristãos, porque toda a terra existe por causa de um Criador, que é Deus. Embora não seja um programa religioso, e aqui eu faço as aspas, porque não é o foco trazer uma mensagem, uma reflexão espiritual, porém, isso está inserido. Porém, aqui. É bem-vinda. Inevitavelmente está inserido, porque Sim. Nós temos um princípio e princípios a cumprirem. E a falta do cumprimento, a troca dos papéis, porque existe aquela questão, o não cumprimento do papel, a gente pode conseguir alguém que cumpra aquele papel. Você falou de famílias, e aí lá em casa nós temos exemplo. Eu acho que quase toda família deve ter esse exemplo de um pai que faleceu, como meu pai faleceu cedo, e minha irmã com crianças, com jovens separados. Mas quando a gente não tem essa presença masculina e tem alguém na família, no caso um tio, que é o meu caso, o outro que vai suprir, essa família permite esse acesso, aí consegue corrigir aquele problema e auxiliar. Mas o grande problema é quando propositalmente e quando há uma luta massiva para desconstruir a importância desse papel. E aí a pergunta que você fez, a falta do cumprimento desse papel de homem na sociedade, isso insere a família, inevitavelmente, porque a sociedade é construída por famílias. Então a falta do cumprimento desse papel de homem, mas não é o homem machista, tá? A gente vai falar, eu acredito, sobre isso mais um pouquinho. A falta desse cumprimento desse papel traz grandes, seríssimos problemas a curto, médio e digo mais, vai trazer uma catástrofe a longo prazo. Já traz logo de imediato. E vai trazer uma catástrofe mundial, já tem dados disso aí, já temos estatísticas sobre isso aí, do que tem acontecido, se nós não conseguirmos um equilíbrio. Mas a pergunta foi o que pode causar, e já tem causado muitas doenças e muito problema, porque a questão, Vinicião, Felipe, e quem mais nos escuta e nos assiste, achar assim, eu tomei uma decisão de não cumprir meu papel de homem, e isso afeta só a mim. Muito longe disso. Afeta todo mundo. Afeta a sociedade, que é o tema que é onde estamos inseridos, e afeta toda a Terra, toda a existência. Na verdade, isso prejudica a projeção de família lá no futuro. E olha que interessante, você trouxe para o debate um ponto muito que a gente precisa falar, que é a questão do machismo. E se a gente... Quem acompanha aí os noticiários, quem acompanha
ativistas, quem acompanha até a própria política, vai perceber que muitas vezes é colocado sobre o homem a pecha da masculinidade tóxica. Esse é uma expressão muito usada. E o que acontece? Homens ruins existem. Assim como mulheres ruins existem. No entanto, você não pode tipificar todo homem como é ruim porque existem homens ruins. Você concorda comigo? Cabe até uma comparação aqui. Você é empresário, né? Acho que nós estamos aqui no meio que tem alguns. Eu como autônomo, como empresário também, empreendedor, eu sei disso. Existem aqueles que, no seu ramo, eu posso citar o seu ramo, ali mesmo onde você atua, tem sonega imposto, tem cara que não cuida do seu comércio, tem gente que eu fui do comércio, que adultera a data do vencimento de um produto. Por exemplo, queimou aquele setor. Mas você é assim? Te representa esse comerciante? Não. O seu comércio é organizado, eu vejo a sua luta, você está ali tentando buscar, declarar, fazer tudo direitinho. Então, assim, não representa. Então, não existe, não pode existir. Na verdade, Vinícius, o que a galera pega isso aí é para generalizar, para fortalecer um movimentozinho, sabe, de ideologias, e aí dizer que por causa desse todo mundo é. Mas não cabe, gente. Se não houvesse nenhuma defesa, não precisaria, porque é muito claro. E quem convive num contexto familiar, acho que todo mundo convive, sabe disso. Não é porque o pai do meu sobrinho deixou a casa que eu estou deixando a minha. Pelo contrário, eu abracei a minha casa e abracei a casa dessa galera para poder dar um suporte. Então, pode seguir aí na sua linha de raciocínio, mas não dá para perder todo o lote por causa de um produto estragado. E é proposital, porque uma civilização, uma cultura, ele precisa dos homens, e homens fortes. Homens que sabem cumprir o seu papel, que sabem que tem um papel na sociedade e que eles têm que exercer esse papel. E essa destruição, a subversão do que é o homem, é proposital. Por quê? Para implementar uma revolução cultural, é necessário a destruição do alicerce. Isso repassa sobre o papel do homem e o papel da mulher. Então é por isso que a gente vê relativizado a todo momento o que o homem deve ser numa família e o que a mulher deve ser na família. É por isso que você vê falar muito de revolução sexual, de que a mulher pode ter relação sexual com quem ela quiser, assim como o homem. E isso é errado, porque isso foge da responsabilidade. Porque se eu posso ter relação sexual com qualquer pessoa, isso me abnega da responsabilidade de sustentar essa pessoa, de cuidar da prole que é minha e dela, de prover a família, de proteger essa família. Então é tudo proposital. Não se deixe enganar pelo progressismo. Eu bato sempre nessa tecla. Ele é bonito, ele é envolto de beleza, né? Parece a coisa que deve ser seguida. Parece que é aquilo que é o certo, mas tem intenções maléficas e nefastas por trás disso. E quando a gente vai na base intelectual desses caras é que piora. Se você olhar a escola de Frankfurt, o que foi a escola de Frankfurt? É uma escola do pensamento que fugiu da Alemanha nazista, perseguida pelos nazistas porque eles eram comunistas, e se instalaram nos Estados Unidos. E a partir de lá, através de Horkheim, eles implementam o que é chamado marxismo cultural, que é a subversão de tudo aquilo que é posto, de tudo aquilo que é verdade. Nada mais é como é. Tudo tem que ser destruído para colocar-se uma nova ordem. Então, é por isso que é importante discutirmos isso. É por isso que você que está nos ouvindo, você é espectador, e se você é um homem, você sabe, você tem um papel na sociedade. Cumpra-o. E se você é mulher, procure um homem que saiba o papel dele na sociedade e que ele o cumpra. Porque isso vai garantir para você um futuro com menos problemas na sua família, uma casa mais harmônica e paz. Você concorda comigo, não? E vai garantir, inclusive, Vinícius, eu gostaria até de ouvir a opinião de Felipe, porque eu sei que ele está aí com conteúdo bem massa para nos auxiliar. E isso, inclusive, nesse fechamento dessa linha aqui, eu gostaria de fazer um alerta para os homens. Se você não cumprir o seu papel, escute bem. Você que me ouve pelo rádio aí, aqui na cidade, eu sei que tem muita gente aí nos aplicativos, enfim, até na feira. Já está acabando a feira, mas tem aí... A xepa. Tem gente no depósito, porque pode, né, com a liberdade de ouvir o seu radinho. Então, escute bem. Se você, homem, não cumprir o seu papel, homem do gênero masculino, tá? Porque estamos falando de gênero, mas também da posição, de tomar a posição, porque nem todo mundo aceita tomar a posição de homem. Logo em breve, não existirá mais família. Não pense que é drama,
tá bom? Não pense que é uma hipérbole, é uma realidade. Então fica aí. Dá até para usar uma frase, aí eu já passo para Felipe para ver o que é que ele acha disso. Nós, e aí eu estou falando do entendimento cristão, gente, mas a questão aqui não é só do entendimento cristão, é questão de inteligência. Você que não segue nenhuma religião ou um segmento religioso, mas eu acredito que siga, que cada um se apega a um segmento. Alguma coisa. E eu não estou aqui dizendo que é só o cristão evangélico, que eu sou, inclusive, sou como pastor evangélico, trato disso todo dia, cuido de família todo dia, e tenho que cuidar da minha primeiramente, senão não tem como cuidar dos outros. Mas é importante entender o seguinte, aí eu quero falar sobre isso aqui, não sei se vocês vão concordar, e aí dê sua opinião. Nós não temos escolha se não cumprir o nosso papel de homem. Parece que aí agora explodiu, né? É o machismo. Agora entrou o machismo. Não tem escolha. É porque a ideia é relativizar, ou seja, eu faço se eu quiser. Irmão, deixa eu lhe falar um negócio. Se você está em condição perfeita de ser homem, você não pode deixar, né? Você não pode se furtar a essa responsabilidade de ser homem no exercício da função. E aí agora eu quero saber o que é que o Felipe acha sobre isso aí. Eu acredito que tem uma crise de identidade. Desculpa, com relação ao homem, as pessoas não estão sabendo bem, o que é o homem na verdade, né? As pessoas estão querendo cada um inventar algo e isso fugir do que Deus estabeleceu. Existe uma identidade própria de homem, que é a missão do homem, que a Bíblia coloca, e as pessoas elas querem colocar de acordo com o que elas pensam, né? O homem pode ser o que ele quiser, a mulher pode ser o que ela quiser. Então, a gente não pode achar que nós somos algo e isso diferir do que realmente Deus colocou. Então, o que nosso papel depende daquilo que é a nossa missão, aquilo que fomos criados para ser. Então, se você cria alguma tecnologia, aquilo ali tem uma missão, né? Aquilo tem um propósito para determinado objetivo, né? Então, se a gente for um ateu, se a gente for um comunista, que a gente é levado a qualquer evento de entendimento, né, de acordo a cada geração que passa, é bastante problemático isso, porque não só você está mudando a identidade do homem, você está equivalendo ao homem, a objeto. Talvez algum dia você vai tirar o valor do ser humano. Então, o valor do ser humano, ele depende de coisas que são mais, como eu posso dizer assim, uma identidade eterna e não etérea, algo que passa, de acordo a cada filosofia, a cada corrente de pensamento que o entretenimento passa, a cada geração, né? Um ator, ele pode influenciar muita gente, um cantor, e ele fazer com que as pessoas pensem que o ser humano é aquilo, porque é legal ver aquele jeito, é bonito aquele entretenimento. Eu achei muito relevante a fala de Felipe, porque ele trouxe um ponto que foi muito na linha que Nel falou. O papel do homem é objetivo, ele não é subjetivo. Então, ser homem não é o que eu penso que é ser homem. Ser homem é uma herança, isso está muito alinhado com o conservadorismo. É uma herança que recebemos de Deus, igual o Felipe falou aqui. Então, temos o papel e a responsabilidade. Aí, Nel complementando, você não tem escolha, cara. Você não tem escolha. É seu papel. E ponto final. E essa responsabilidade, esse tapa de realidade é que muitos homens precisam. Porque abnegam suas tarefas, suas atribuições e suas responsabilidades. E um outro ponto que eu achei muito interessante que Nel trouxe aqui é como ele vive isso que a gente está falando aqui. E isso faz, Nel, dialoga com Peterson, que eu falei mais cedo. Se você olhar no Magnum Opus de Jordan Peterson, ele fala: antes de querer mudar o mundo, arrume tua cama, arrume teu quarto. Como é que tu vai mudar o mundo, mudar a tua sociedade, a tua comunidade, se a tua casa está bagunçada? E ele falou: antes de ajudar o outro, eu olho para mim dentro da minha casa. Eu conservo aqueles que são os meus próximos. E isso é muito, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então a gente vive isso, pessoal.
E é uma tarefa difícil. Você vai concordar comigo, Nel e Felipe? Não é simples, porque é muito peso sobre os seus ombros. Eu lhe falo porque eu acabei de ter o meu filho. E a melhor sensação do mundo foi quando eu coloquei ele pela primeira vez no meu braço. E eu recebi uma pancada do mundo, da realidade, muito grande. Porque aquele ser depende de mim e da mãe dele. Se não estivermos aqui, ele perece. Então, essa é a responsabilidade que muitos homens aí estão fugindo. Então, faça, como o Nel disse, você não tem escolha, cara. Faça, escute o que a gente está falando aqui e faça acontecer. Suas atitudes têm reverberações. Você tem que pagar o pato. Se o que você fez aqui, você responsabiliza lá na frente. Então, é por isso que a Taverna surgiu também, Nel e Felipe. Porque a gente quer trazer esses assuntos, esses tapas nas caras, sabe? Esse choque de realidade é o que falta muito na sociedade. Eu vou chamar um intervalo para a gente dar o prosseguimento para o nosso debate, para nossa conversa que está muito boa. Estou gostando bastante. Então, pessoal, fiquem ligados que vai ter mais logo logo. Estamos de volta com a Taverna, o melhor programa do sábado, aquele que você não perde. Estamos aqui com o amigo Felipe, o amigo Antônio, vulgarmente conhecido como Nel, pra gente falar sobre esse assunto que é tão bom de falar e importante, que é o papel do homem na sociedade. Então, a gente tá dando muito tapa na cara aí, viu, Nel? Muita gente tá ouvindo e se colocando para refletir. E essa é a intenção, tocar na ferida e mudar, trazer mudança. Pessoal, a gente vai dar prosseguimento e vamos falar um pouco agora sobre as políticas de equidade de gênero, que são um assunto muito polêmico e é muito fácil e é já colocado numa stream midiático, político, que o homem e a mulher têm que estar no mesmo nível sempre. Sempre. E olha que eu não estou dizendo aqui que o homem tem que estar acima da mulher e nem que a mulher tem que estar acima do homem. Eu estou dizendo o seguinte, que existem diferenças. E a pergunta é sobre isso. O que vocês acham sobre as políticas de equidade de gênero? Sobre essa sanha de que todo mundo tem que ser igual? Bom, acho que o Felipe vai fazer uma consideração bem interessante aí. Eu gosto de entrar primeiro buscando a definição do que é solto nos ouvidos, mas não é explicado. Quando eu entrei para esse segmento, né, como o povo disse, começa a andar com crente, você fica meio com as ideias diferentes. Agora analise bem. Eu pego o termo bíblico que diz que a mulher tem uma submissão. Aí endoida todo mundo. Porque quando você fala em submissão, diz então o homem é cabeça, porque a Bíblia diz que a cabeça então é superior. Não é isso. O Vinícius falou aqui, olha, analise bem. Ninguém está falando de superioridade, porque a deficiência está em entender o que o termo está dizendo. O que é que o texto diz? Que existe uma missão. A submissão é um apoio, é um complemento, é um suporte na missão. E fique bem atento, e se você é leitor da Bíblia, maravilha, se quiser acreditar no que eu estou dizendo, se não quiser acreditar, você consulta a Bíblia. No livro do Gênesis fala sobre isso. Que o Senhor viu que o homem estava criado, já tinha o que fazer, mas faltava alguma coisa para ele. Então, o complemento. Analisa a importância da mulher. Então, a gente vai falar da equidade, mas é preciso ter esse entendimento, porque alguém deve estar se perguntando aí, ouvindo o programa. Mas se são conservadores, estão tocando em conceito bíblico, esses caras também são daqueles que dizem que o homem é o chefe e a mulher é o peão. Não é isso. Existe aí uma complementação de igual importância. E lhe digo até mais. Coitado de um varão que não tenha uma mulher de valor do seu lado. Não é embaixo, escute bem. Não é acima. Não é como subordinado. É ao lado. Submissão. Parceiro de missão. Então, para que a missão se cumpra, aí nós falamos do papel do homem na sociedade, e eu acho que de forma que a gente não citou assim diretamente, mas já estamos falando aqui desde o início do papel da mulher também na sociedade. Inclusive vai ser um dos programas aí. Mas eu acho que o Felipe vai fazer esse comentário sobre as políticas de equidade, mas é uma política na mente, na mentalidade dessa galera que está defendendo que tem que ter igualdade em tudo. E aí eu passo a bola dizendo, da minha opinião de novo, para ver o que vocês acham. Não há possibilidade de ter igualdade em tudo, entre homem e mulher.
O homem e a mulher, eles são diferentes. Se você chega numa roda de conversa entre homem e mulher, você vê que eles falam coisas diferentes, eles têm interesses diferentes. Não é? Então, tem áreas da educação que você não pode falar, tem que ter tal porcentagem de mulher. Por exemplo, eu fiz engenharia da computação, tinha poucas mulheres, mas não porque as mulheres não eram capazes, mas é uma área, a área de TI, ela tem pouco interesse. Então você não pode colocar numa empresa que ela tem que ter determinada porcentagem de mulheres como se elas estivessem sendo preconceituoso com isso, né? E vai ter áreas, vai ter empresas também que vai ter mais mulheres da mesma maneira. Então, você querer forçar de uma forma, com a camisa de força, as empresas, essas políticas, para poder fazer com que a gente se adeque a algo que a própria natureza não favorece que seja daquela maneira, é muito difícil. Uma vez eu vi na propaganda de uma televisão e falando que a quantidade de mulheres na política estava muito baixa. Só que entra na roda de homens e começa a conversar. Vira e mexe, vai falar de política, vai falar de assuntos relacionados a isso. Já a mulher não tende a isso, pode até falar, ela é livre para poder falar, mas não é algo que é do interesse dela. Se as mulheres falassem mais sobre liderança, né, se elas olhassem mais sobre esses tipos de tópicos, elas iam se destacar talvez muito mais do que os homens, que elas são muito fáceis, ela é mais rápida, né? A mulher tem mexe com mais coisas, né? Ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. O homem, ele faz poucas coisas, mas ele fala muito daquilo, ele vai muito, e esses assuntos pendem mais. Então não adianta você querer ir contra a natureza ou o gosto das mulheres, como se elas fossem inferior. E também assim, se tem poucas mulheres na política, por exemplo, e isso você diz que é ruim para as mulheres, então você está criticando a própria mulher, a própria natureza da mulher. Você está dizendo que as mulheres precisam ser iguais aos homens para elas não serem inferiores aos homens. Então você já está subentendendo que as mulheres são inferiores. E isso essa política de igualar, é dizer que a mulher já está embaixo por ter a própria natureza que ela de fato é. E isso é ruim. A gente precisa valorizar a desigualdade dos dois como se os dois fossem complementares, para que a mulher se sinta valorizada de verdade. Eu sou ferrenhamente contra qualquer política de igualdade. Por quê? Porque a igualdade não existe. Em uma sociedade livre, onde há liberdade, a igualdade nunca vai existir, em nenhum aspecto. Igualdade financeira, de renda, de oportunidade, não existe. Sabe por quê? Porque o ser humano é diferente. Cada ser humano é único, cada ser humano tem prioridades, cada ser humano tem suas atribuições, suas características, suas competências e habilidades. Então, ponto final. Qualquer política que vende a ideia de igualitarismo é uma política fadada ao fracasso e, em última instância, ao autoritarismo. Porque para você impor algo que não é natural, só através da força. E é por isso que toda política igualitária era, no fundo, opressora. As sociedades mais iguais do mundo são as sociedades mais miseráveis. Você concorda comigo que Cuba é mais igualitária do que os Estados Unidos? Os Estados Unidos tem mais desigualdade, não tem? Existe a disparidade das pessoas mais ricas para as pessoas mais pobres é gigantesca. Mas mesmo as pessoas mais pobres dos Estados Unidos têm um nível de renda, um índice de desenvolvimento humano, uma capacidade de compra, um acesso a serviços essenciais de qualidade, que o cara que vive no igualitarismo soviético, cubano, nunca terá acesso. E isso a gente traz para a realidade do homem e da mulher. O homem e a mulher são diferentes, ponto. Como o Felipe disse, como o Nel disse. Nenhuma política vai conseguir mudar esse fato, porque é uma política que prega o antinatural. Eu falo muito de Jordan B. Peterson, psicólogo canadense, conhecido mundialmente, professor de Harvard, inclusive, porque ele fala sobre isso. Ele fala que, se a gente pegar e analisar o porquê que as mulheres estão mais afastadas da política e os homens mais próximos da política em maior número, é porque essa carreira exige um nível de agressividade maior, e é um nível de agressividade que muitas mulheres não estão dispostas a ter. Por quê?
porque ela não é da natureza dela ter. No entanto, existem carreiras que são predominantemente femininas e que o homem não tem grande participação. Isso quer dizer o quê? Reforça o argumento de que nós somos diferentes. Então, políticas igualitárias são fadadas ao fracasso, em última instância, ao autoritarismo. Você concorda comigo, né, Felipe? Sem dúvida. Nesse ponto. E outro ponto, já aproveitando o gancho, eu queria falar um pouco, vocês vão concordar comigo, eu vou entrar em outra parte, voltando ao tema central, que é o papel do homem na sociedade. Como a visão masculina ela vem sendo deturpada também. O imaginário da sociedade. Porque se a gente pegar a década de 70, década de 80, como é que eram os homens? Assistir um filme de Rambo para você ver. É um homem musculoso, forte, imponente, que traz as suas responsabilidades, que fazia e acontecia. A gente vai avançando no tempo, aí até nos desenhos animados, quem assistiu Dragon Ball Z, né? Então, aquelas figuras masculinas, empoderadas, firmes, responsáveis. E quando a gente vai passando mais um pouco no tempo e avançando, a gente vê essa desconstrução acontecendo. A gente vê a ascensão de desenhos animados como Bob Esponja. Quem é Bob Esponja? Bob Esponja é ele não é casado, franzino, ali, sabe? E você vê isso acontecendo no dia a dia. Tem um desenho animado chamado A Hora de Aventura, coisa assim. Porque se você assistir ali um minutinho, você fica enojado. Você com essa estirpe conservadora que nós temos. Isso é vendido para nossas crianças. Eles atacam o imaginário. Eles não são honestos, eles são astutos. Então, essa subversão, ela vai atrás até do imaginário. Então, olha como é importante a gente falar sobre isso. Como é importante você que está nos ouvindo ter o maior cuidado se você tem um filho, para você passar esses valores. Que exemplo você está sendo para o seu filho? Como eu voltando ao assunto que eu falei mais cedo, quando eu coloquei o meu filho nos meus braços, eu senti o peso do mundo, porque é uma responsabilidade gigantesca quando você cai na real. E eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo têm filhos e filhas. Então ensine seus filhos a serem homens, ensine as suas filhas a elas procurarem por homens quando forem mais velhas, para serem seus esposos, seus companheiros. Porque isso gera um nível de problema na sociedade gigantesca, pessoal. Famílias que são monoparentais são famílias que os filhos tendem a se envolver com crime, a problemas psicológicos. Porque a gente vive na sociedade com altos níveis de depressão, de ansiedade. É porque a base, a alicerce está destruído. Não tem referência, não tem exemplo. Então tudo aquilo que vem depois disso, a pessoa desaba. Então sobre essa questão das referências midiáticas que eu estou falando, Nel, você tem alguma coisa para contribuir nesse assunto? Por exemplo, até o K-pop, já falou do K-pop? Eu já nem ia falar. Mas é algo que está aí, a molecada sabe de cor salteado. Quando você pega esses meninos, esses adolescentes, que são as estrelas do K-pop, sabe como é que eles são? Eles têm todas as características femininas. Eles são homens femininizados, sabe? Traços finos, maquiados. Porque a barba é a maquiagem do homem. O porte físico é necessário. O homem, a forma de se vestir. Você tem alguma coisa para contribuir nesse assunto? Cara, na verdade, é um turbilhão de coisas que passam na cabeça e agora eu acho que eu preciso tocar no assunto que a gente havia começado sobre o papel em si, porque eu acredito que tem uma galera aí escutando dizendo, mas esses caras não estão falando objetivamente do papel. Como eu disse no início, eu prefiro, na verdade, dá para você elaborar uma lista, mas não é o caso aqui. Eu acho que o importante é essa defesa de que existe um papel, o papel. Dentro desse papel tem suas subdivisões, que ao longo das décadas, a gente falou de décadas que nós vivemos, eu vivi a partir da década de 80, final, né? Eu nasci em 87, então na década de 90 ainda tinha muito conservadorismo, os anos 2000 começou fazendo a saída do armário. Mas
É importante a gente lembrar que existe um papel e que falar de que existe um papel não quer dizer que o homem tem que ser o mesmo homem da caverna, embora as barbas da gente é tudo cooperando para isso, mas eu acho massa e também muda de vez em quando. Tem hora que eu estou, Vinícius sabe, tem hora que eu estou sem nenhuma. Mas a questão dessa mudança radical, que chega a ser radical ultimamente, assim como na indústria, sofremos aí toda a intervenção da tecnologia, e você até falou sobre isso, acho que no programa passado, tem um corte aí, que o povo demonizou a tecnologia, que ia acabar com tudo, que não ia ter mais emprego. Pelo contrário, existe uma demanda de emprego gigantesca, com gente que, eu acho que eu posso falar isso aqui, se não puder, você coloca o bip. Preguiçoso, muita gente preguiçosa, Vinícius, Felipe, que não busca conhecimento, não é porque a prefeitura não oferece o curso gratuito, é porque aquele carinha, aquela menininha com o incentivo, a distribuição de renda do país, que é a maravilha do mundo. Eu vou trabalhar para quê? Para que trabalhar? Eu tenho um auxílio para comprar feijão, arroz e uma calça de R$300, né? Lembra do meme? Bom, então, essa galera tem que referência. Se quem tem o papel, aí eu entro no que você falou, do K-pop, de tantas outras coisas, essa galera fica solta, porque eu não tenho uma obrigação, a lei também está dizendo já isso, né? Você não pode mais obrigar, porque a distribuição de renda no modelo de um governo aí é justamente essa, você não pode trabalhar, se tem a renda, não pode trabalhar. Então, na mente do alienado diz assim, eu não vou trabalhar porque senão eu perco a renda, sendo que eu posso trabalhar, dar um chute nesse benefício que estão dando aí e ter muito mais, inclusive aqui, né? De crescimento na minha mente, no meu comportamento, no meu contexto familiar. Mas essa questão dos influencers está diretamente ligado à falta da figura, mesmo que tenha o gênero, mas falta a figura masculina para conduzir, porque aí agora já entra, acho que na forma prática de um dos papéis do homem, que é a condução. Isso a gente não despreza a mulher, porque a mulher está na submissão, ou seja, ela tem o seu papel importantíssimo. Mas a condução é uma das características da figura masculina. Então, por isso você falou porque o mundo está todo perdidão assim. Eu falei de uma estatística que eu vou dar uma pincelada, e se eu tiver me excedendo, me corte. Mas o surgimento do movimento hippie, dessa questão da independência no modelo que a gente está conhecendo da mulher, veio mais fortemente depois das 2 grandes guerras mundiais. E por quê? Isso tem relatos onde muitos homens foram para a guerra, muitos foram mortos, outros voltaram feridos, mutilados, doentes. E durante a guerra, mesmo antes de voltarem, porque alguns voltaram, essas mulheres tiveram que sair. E aí onde tem um texto de uma psicóloga, que eu esqueci o nome dela, que diz que elas tomaram gosto pelo mundo lá fora, porque a gente está falando assim, parece que as mulheres são prisioneiras. Não, mas elas seguiam princípios. E essa saída mostrou para elas uma porta que muitas estão enveredando. E aí você diz, Nel, mas o problema é a mulher trabalhar fora? Não. O problema é ela não entender a sua essência de mulher. Porque a minha esposa trabalha fora. Só que aí agora entra, olha que troca massa. Ela trabalha fora, se desgasta, mas ela não deixou de cumprir o papel dela como mulher. Por quê? Porque eu me viro em 10 para poder suprir o espaço e fazer o meu papel de homem. Homem, você que permite, concorda, porque é um acordo, na verdade, do casamento, que a sua mulher exerce uma atividade fora, você também precisa redobrar aí o seu esforço para dar conforto e qualidade para ela e para essa família. Porque também uma coisa é você até aceitar e que essa mulher... porque é um acordo. Se também não há acordo, não pode haver essa condição. Mas tem gente também que cruza os braços, né? Então você diz assim, eu sou homem, mas eu não cumpro meu papel como? Ficando em casa e a mulher que se vire. E quer que a mulher faça o papel dela. Então eu também sobrecarrego essa mulher. Em suma, esse meu comentário, eu te digo o seguinte, essa questão de querer fazer essa igualdade existir que não existe, eu acho que a política que tem de existir, Vinícius e Felipe e os ouvintes, é a política do respeito, não da equidade, não de igualar, de respeitar a decisão. Se ela decidiu, beleza. A menina não tem que casar porque o pai quer que ela case. Aí é outra coisa, você vai tratar isso com ela, mostrar, até porque na verdade, se existir o papel do homem na sociedade, essa menina vai querer casar um dia porque ela vai ser ensinada que isso é bom, mas vai ter um momento. Tá? Aí já entra no outro assunto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se falta o papel do homem na sociedade, obrigatoriamente essa mulher vai tentar suprir isso aí, e aí vira essa bagunça que a gente está vivendo. Complementando, né, eu acredito que a questão até definindo objetivamente o papel do homem, eu acho que tem muito a ver com verbos ativos. Como assim verbo ativo? Porque o homem tem muito papel.
Mas existem alguns que são principais. Sim. Eu gosto muito do verbo prover pro homem. Por quê? Por que é prover? Porque a responsabilidade da casa é dele. Isso não significa que a mulher não possa trabalhar fora. Isso significa que a responsabilidade é dele. Então não queira cobrar da tua mulher que criar os filhos, educar os filhos e trabalhar fora e você não prover dentro de casa. E não é prover só sustento. É prover presença. Isso é o mais difícil, eu acredito, né? Acho que você vai concordar comigo. Porque você conciliar tempo para ser o exemplo para sua família, trazer o sustento e ainda ser educar, né? Porque o pai é importante no papel da educação. O que educa é o exemplo. É o exemplo. Porque Não é a ordem. a palavra, ela pode até motivar, mas é o exemplo que arrasta. Né? Porque a palavra é a teoria. A gente pode usar para habilitação. Quem é que tira a habilitação aqui só fazendo a aulinha no computador e fazendo a prova? Mentira. Aquilo é só a teoria. Para provar que tu tá pelo menos mentalmente apto e vai à parte prática. A prática que define. É na prática que tem um cara lá te examinando. Então, o que arrasta, o que faz se cumprir aquela postura que você mostra, inclusive nos púlpitos a gente vê muito isso, o cara que até entona a voz, né? O que faz valer o que você diz é o que vem em você fazendo lá fora. Ou lá dentro, e aí a gente tem assim, esse pensamento lá na comunidade, e na verdade é uma realidade. A pastora Márcia fala sobre isso. Se eu quiser saber quem você é, eu vou dar uma investigada no teu contexto, no raio onde você vive. Não é? Então, você falou de um ponto interessante, não é o proibido da mulher sair, pelo contrário, hoje na verdade virou quase com a necessidade. E traz satisfação? Traz. Só que a gente ganhou uma responsabilidade ainda maior. O homem, analise bem, parece que não, antigamente, porque o cara arrastava tudo nas costas, né? A chamada era patriarcal, o pessoal pega os termos, né? E gosta de jogar como aquela definição, mas e demoniza nem do que se trata. Patriarca fala de pai, do cuidado, da figura de proteção. Então, pega essa era e quer que o cara continue como aquela figura, mas ela quer sair, ela já entendeu que pode, que precisa, que é legal. Mas aí entra nas costas do homem esse peso ainda maior. Porque permitir que a mulher saia para trabalhar, para gente que é conservador, entendido do que é família, não é tirar das nossas costas a responsabilidade, é como você disse, é aumentar. Porque o pai não trocava uma fralda de uma criança antigamente. Não trocava, não podia. Não podia. Esse pai não podia levar uma criança no médico. Se não tivesse a figura de uma mulher, da mãe, não pode. Hoje eu levo sozinho para uma consulta, eu cuido dela, eu fico até dia e dias se precisar. Então, esse é um dos papéis. É que se essa mulher foi acordado entre o casal que ela pode trabalhar e deve, agora que eu me vire também para suprir espaço que ela não vai conseguir fazer sozinha. Porque o tempo é escasso. Escasso. E outra coisa, eu dou, porque na verdade o que esse progressismo busca é a massa de manobra e achou a massa de manobra, que é gente com a mentalidade alienada, dizendo assim, opa, estão lutando pelos meus direitos. Mentira. Mulher, você que é inteligente, estão te empurrando para um buraco. Porque estão dizendo para você que você deve abraçar tudo, inclusive tomar o que é do homem, porque é assim, né? Você tem que tomar o espaço, não é achar o seu espaço. Isso eu acho massa, Vinícius. Felipe, achar o seu espaço, mas quer tomar. Só que tem carência na mulher que só é suprida por um homem. Eu vou até mudar a mão aqui, coloquei por cima para dizer que eu estou dizendo que... E outra. E tem carência que só é suprida pela figura do homem. Ponto. Aí você bota um ponto bem gigante. Acabou. E é isso que a gente tem que botar os pingos nos is, não, Nel, porque essa revolução sexual e toda essa agenda progressista que a gente vê, o feminismo, todas as ideologias nefastas, elas pregam que o homem não tem papel nenhum. Então, você pega algumas entrevistas aí que a égide da pesquisa é o seguinte: para que serve um homem? Aí a mulher responde assim, para nada. Assim, para nada. Então, peguem em todo o seu dia a dia, na sua rotina, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você faz, se não tem por detrás. Existem mulheres, mas tem muitos homens que garantem que saem do seu dia, acordam cedo para prover tudo aquilo para você. São homens que estão na lavoura, são homens, predominantemente homem, a lavoura. Construção civil, predominantemente homem. Saneamento básico, transporte, predominantemente homem. Então assim, a gente não pode, e não deve, e é errado ter que dizer isso, é errado dizer que o homem não precisa do homem na sociedade. Para quê? É porque eles querem desconstruir o homem. Agora é na moda, é o homem desconstruído. Você já viu como é que é o homem desconstruído? Aí se você pergunta o que é o homem desconstruído, é um negócio tão alienante que não tem definição.
Porque isso relativiza tudo. O que é homem desconstruído? Ninguém consegue dizer o que é homem desconstruído. É o que eles esperam da gente, Vinícius. Acho que num debate como esse aqui, é tacar o pau e dizer que a mulher também não vale nada. E pelo contrário, a gente está exaltando a mulher. Na Bíblia, na própria Bíblia diz o quê? As Sagradas Escrituras dizem: a mulher deve a submissão, mas o homem, você deve a vida ao seu filho e à sua mulher. Então veja bem. Se o cara não for capaz de dar a vida por ela, ele não presta para ser companheiro dela. Pronto. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz o papel. Cara, quando você entende isso, analisa. A Sagrada Escritura diz que você deve a vida à sua mulher e aos seus filhos. Ou seja, antes deles morrerem, você morre para protegê-los. Isso é forte demais. Você que é pai, você já parou a pensar nisso? Olha a sua tarefa, como é que é importante. Para protegê-los, você morre, é sua obrigação. Você não está fazendo mais do que sua obrigação. Então, as pessoas criticam, né, essa parte da Bíblia dizendo que a mulher cabe a submissão ao homem, só que elas escondem, omitem o que não é interessante. Dizer que a mulher deve ser protegida com a própria vida pelo homem. É a obrigação dele, uma tarefa divina dele. Então não esconda o que é conveniente para provar o seu argumento, o seu falsete. Então a gente precisa conversar sobre isso. Não é não, Nel? Certo. Filipão, sobre essa questão do homem ter que prover, tem que garantir o exemplo. Esses verbos que eu falei, esses verbos ativos que definem o papel do homem: prover, proteger, cuidar, no sentido de manutenção. O que você tem a dizer sobre isso? Você concorda ou não? Sim, se o homem não fosse provedor, a gente não teria pesquisas que tivessem dizendo que 90% dos moradores de rua, eles são órfãos monoparentais de pai, né? Então, imagine, você vê uma criança de rua, provavelmente ela não teve presença masculina, porque 90% é um número bastante expressivo. Isso foi feito, esses dados foram compilados por uma instituição americana, chamada American First Policy. Você pode até pesquisar no Google. E esse artigo ele faz uma compilação desses dados. Imagina só, se você sabe que só da pessoa ser órfão de pai leva 90%, representam 90% dos moradores de rua, você já resolve um grande problema no Brasil se você só valorizar mais a figura masculina do papel de pai. E a cultura hoje em dia ela não valoriza. A cultura ela vilipendia demais o homem. Para que o homem serve? A mãe, que é a pessoa mais importante na sociedade. E essa pesquisa também mostra uma coisa interessante, que monoparentais de pai têm 20 vezes mais chance de serem bandidos, de serem presos mesmo. E agora, uma pessoa que é criada somente pelo pai tem a mesma chance de ser preso que ambos os pais. Ou seja, se você for criado somente pelo seu pai, você está seguro. Você tem a mesma chance de ser preso um dia, questão de probabilidade estatística, que se você for criado por seus dois pais. Mas se você for monoparental de pais, se você só tem a sua mãe, ou você não tem ninguém, você tem 20 vezes chance mais de ser preso. Então pensa bem, se você chega num presídio... Isso, e só complementando, Felipe, isso não é opinião de Felipe, são dados. Continua. Se você chega num presídio, é muito comum você ver que eles idolatram as mães. A minha mãe é tudo para mim, né? Eles amam as mães, mas os pais, quem são os pais dos bandidos? Onde estão, né? São homens que não tiveram responsabilidade sexual, homens realmente ruins. Não estou dizendo que todo pai é perfeito, não, porque foram pais errados, criaram bandidos, né? Mães erradas não criam bandidos, pais errados criam. Então, o peso do pai é essencial para a nossa segurança civil na sociedade. A gente não está falando de uma opinião minha, subjetiva, a gente não está nem tocando na Bíblia, que já fala de tudo isso, né? Mas se as pessoas entendessem mais, valorizassem a figura do homem e também a participação da liderança do homem na família, o peso que o homem traz, a gente teria uma sociedade mais segura, com menos drogas, né? Esse artigo
instituição, ele faz uma compilação muito profunda e ele fala também de probabilidade de mulheres na gravidez na adolescência, no abuso de drogas, de abandono nas escolas. É uma série de impactos na sociedade que tem um peso significativo. Quando falta o pai. É somente faltar o pai. A gente não entra em questão se o pai é bom, se o pai não é. É só não ser criado pelo pai. E, pessoal, todos esses dados, todas as informações que Felipe acabou de falar, você pode ler o artigo de Felipe. Felipe Flores aqui, que está com a gente no programa Taverna, ele fez um artigo titulado Paternidade, Ordem e Progresso, que está no blog Destra Conquista, e ele traz esses dados que ele acabou de falar. Então, o que a gente está falando é embasado, não é achismo, não é opinião. Opinião vai até um certo momento, mas a gente fala embasado, alicerçado em estatística, em pesquisa. Porque, e elas comprovam o que a gente já sabe. Que o leitor da Bíblia, o cara que é cristão, o cara que é criado na igreja, e tem um pai e a mãe presentes, eles entendem tudo isso. Eles sabem. Então, eu acho que a gente conversou muito sobre esse assunto hoje, não foi? A gente esgotou o assunto. E assim, só para finalizar, você que é homem, que está nos ouvindo, não fuja de sua responsabilidade. Não fuja. Eu acompanhei a minha esposa dando à luz e eu falo para vocês, naquele momento eu percebi ainda mais a confirmação do meu papel de homem, porque o que a mulher passa nesse momento é tão difícil, tão doloroso, mas tão bonito ao mesmo tempo, e muitos homens abnegam essas responsabilidades, só querem saber do prazer e esquecem da responsabilidade, da consequência do sexo desenfreado, sem nenhum tipo de escrúpulo, sem amor. Então, a gente é homem, mas a gente não é animal irracional que é movido por estímulo e por emoção. A gente é racional, a gente tem que saber nossos princípios, nossos valores. Então foi por isso, pessoal, que a gente trouxe à tona o programa de hoje, esse tema, é o papel do homem na sociedade. Eu gostaria de agradecer aqui a Antônio, vulgarmente conhecido como Nel, e a Felipe pela presença de vocês. Eu vou me despedir, depois eu vou passar a palavra para vocês se despedirem também. E eu gostaria de agradecer a vocês que nos ouviram até agora, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, que eu achei super produtivo. Achei muito bom, muito gostoso o bate-papo. E espero que vocês tenham aprendido, porque eu saí daqui de hoje aprendendo, porque eu aprendo todos os dias. Aprendi com o Nel, aprendi com as contribuições de Felipe. E fique com Deus e até sábado que vem. Sábado que vem o programa terá a participação de Edilson Guzmão, irmão do ex-prefeito Vitória da Conquista, Ezen Guzmão. Vai estar aqui participando do programa com a gente da Taverna. A gente vai falar um pouco sobre o cotidiano, vida, história, enfim, vai ser um bate-papo muito legal, então não percam. Pessoal, a palavra com vocês. Pessoal, obrigado pela audiência, e antes de despedir eu queria falar como o homem é importante, né? O homem e a mulher, eles precisam saber como os dois são importantes. Então, você sabendo quem você é. Tem pessoas que nascem não gostando do seu próprio gênero. Elas precisam saber que todos são especiais. O homem é especial, a mulher é especial. E procura conhecer a sua identidade através daquela pessoa que te criou, que está no manual da Bíblia. E não vá através de todo vento de entendimento, todo pensamento subjetivo que as pessoas tentam impor, né? Um cantor acha que ele é um cachorro, então ele é um cachorro, né? Qualquer pessoa hoje em dia está desse jeito. Então você tem algo muito especial em você, e conheça a si mesmo através da fonte certa, viu? Muito obrigado. Bom, eu me despeço aqui agradecendo pelo espaço. Para mim é uma honra, também um aprendizado, e aquele conselho para quem nos ouve: busque entender mais, busque conteúdos, não despreze, mesmo você que diverge de nossa opinião, porque tem gente assistindo que talvez venha divergir da opinião, mas busque um pouco mais antes de rejeitar, porque a sociedade depende de você, depende de mim. Eu, quando digo você é homem e mulher, porque não briguem, homens e mulheres, complementem-se, sejam inteligentes, sai muito mais barato, tá? Que Deus em Cristo os abençoe, abençoe a nós todos, e a essa emissora, aos ouvintes e a todos que passarem por aqui.
Obrigado, Vinícius, Felipe, nosso amigo na sonoplastia aí, que Deus abençoe também.